Eu sempre achei que sucesso no mercado digital era eu ser um grande influencer, ou fazer um grande lançamento, ou ser o próximo Elon Musk, né? Lançar um foguete, ou fazer coisas grandiosas. Eu sempre achei que sucesso era esse tipo de coisa. Até que por uma força maior, eu tive que montar um modelo próprio de serviço e resolver esse problema. Começar a vender, a gerar lucro com isso, e isso acabou mudando completamente a minha vida e principalmente a minha visão, meu modelo mental sobre isso. No vídeo de hoje eu quero te ajudar a sair dessa visão que eu tive por muito tempo, de que você agora com todas essas tecnologias do mundo, você precisa ser o novo Mark Zuckerberg e criar o aplicativo do momento com inteligência artificial. E eu quero te mostrar que isso não é necessário para você conseguir fazer dinheiro, lucrar e ter algo rentável aqui na internet. Não é necessário. Eu vou te mostrar as 4 principais coisas que eu fiz nesse período, né, nesse tempo, e que me mostraram que eu estava errado. E que vão te mostrar também que você pode conseguir construir algo a partir do que você já tem na mão, que são suas habilidades, seu know-how, a abertura que você já tem. Bom, rapidamente eu vou te contar aqui a história do Tá Na Mão, um jogo rápido, que foi um aplicativo que eu idealizei lá em 2017, 18 mais ou menos. Eu idealizei esse aplicativo e a gente até tentou fazer ele acontecer. Eu fui atrás de investimento, consegui investidor, etc. Não funcionou bem. E para você ter ideia de como ele não funcionou bem, que eu vou devolver mês que vem agora o último pagamento de devolução do investimento de um dos investidores lá na época. Então, eu fiz uma negociação com ele, parcelada, e a gente devolveu o dinheiro para ele. Foi, acho que, uma coisa positiva que a gente conseguiu fazer. Mas, enfim, então não funcionou bem. Depois eu tive uma outra empresa de tecnologia onde eu pensava em muitas coisas. Eu queria ser ecossistema, eu não queria ser só uma empresa que prestava serviço. Eu queria ter um ecossistema, isso aqui, porque estava muito impregnado essa mentalidade de coach, essa mentalidade de guru da internet estava impregnada na minha cabeça. E eu pensava assim. Porém, a minha filha nasceu ali no dia 16 de julho de 2023. Essa data ela é muito marcante para mim, porque teve 2 coisas. Teve o nascimento da minha filha e um jantar com a minha esposa, onde eu quase saí de lá divorciado. Foram essas 2 coisas que aconteceram na minha vida que fizeram eu ter que encontrar uma saída. Bem, eu acabei criando algo que hoje a gente chama de One Person Agency, que é uma agência de uma pessoa só. Então eu comecei a vender serviço sozinho. Comecei a vender serviço, prestar serviço. Depois comecei a trazer pessoas para prestar serviço também. Mas na prática, o primeiro passo que foi o que eu fiz foi, eu montei um serviço meu. Então eu saí daquela ideia que eu estava, que era criar um grande negócio, cheio de equity, papapá, e fui para um caminho de, cara, vou montar um serviço e ganhar dinheiro. Vou montar um serviço, vou vender, prestar esse serviço e ganhar dinheiro. Esse foi o primeiro passo que eu fiz e foi o que começou a abrir minha cabeça, porque eu comecei, eu lembro que eu nunca na minha vida tinha ganhado mais de 10 mil reais no mês. Nunca. Na verdade, assim, nunca não. Teve uma época que eu era vendedor, lá no comecinho, que eu, sim, tinha ganhado mais de 10 mil reais. Mas assim, depois, né, eu comecei a empreender e tal, e eu nunca tinha feito mais de 10 mil reais líquido de dinheiro. E eu lembro que menos de 90 dias eu já estava fazendo mais de 10 mil por mês. Falei, cara, isso aqui tem ouro aqui. Tem ouro aqui. Então, o primeiro passo foi montar o serviço. O segundo passo foi começar a vender esse serviço. Então, eu montei o serviço, comecei a vender ele. E em menos de 90 dias eu já estava fazendo mais de 10 mil reais. Então, isso foi bem interessante porque isso quebrou uma crença muito forte que eu tinha na minha cabeça, que era, eu preciso ser dono de um grande negócio, de um grande aplicativo. E essa vontade não existe mais hoje. Eu não tenho mais essa vontade. A minha vontade hoje, de verdade, é ter um negócio pequeno e enxuto, de poucas pessoas, que eu consigo faturar bem, né, ter uma boa receita, ter uma boa margem de lucro e prover o suficiente para o meu lar. E, obviamente, né, tenho objetivos de viver de renda passiva num futuro breve, mas a minha visão é essa. Eu não tenho mais aquele ímpeto e aquela vontade. Então, às vezes, você está aí e você tem esse ímpeto e essa vontade, mas você já entendeu que, cara, não é o caminho. Porque não vão existir 1 milhão de Mark Zuckerbergs, não vão existir 1 milhão de Elon Musk. E eu vivi por anos buscando ser esse novo Elon Musk. E eu estou confortável hoje em entender que eu não sou esse cara.
Então, eu definitivamente sou esse cara aqui, ó. Tenho serviço, eu vendo, lucro, consigo colocar dinheiro no bolso, consigo montar minha reserva, montar meus investimentos, minha carteira, e é isso que eu quero para minha vida. Então, essa é a segunda coisa que eu fiz, comecei a vender, tá? Logo, né, com a venda, começou a gerar mais dinheiro. Então, começou a dar lucro, né? Eu comecei a faturar, como a estrutura era enxuta, diferente da minha última empresa que tinha 30 funcionários, então eu conseguia ver o dinheiro. E daí, um erro que eu não cometi foi, eu comecei a olhar muito para o dinheiro. Então, quando eu digo olhar, é gerir o dinheiro, coisa que eu não fiz na minha última empresa. Então, eu olhava para o dinheiro e eu sabia exatamente quanto que ia entrar, quando que ia sair, quando que tinha que fazer cobrança. Então, todo esse cuidado com o dinheiro eu fiz. Então, essa foi a terceira coisa que eu fiz, que foi olhar para o dinheiro e colocar energia e foco no lucro, na geração de lucro. Nesse momento, a coisa começou a ficar boa. Porque eu comecei a sanar as dívidas que eu tinha, eu comecei a ter dinheiro para viver um pouco melhor, eu com a minha esposa e daí com a minha filha recém-nascida, e com isso começou a sobrar uma graninha que eu comecei a guardar aos poucos. Então, esse foi o primeiro momento da minha vida que eu comecei a ver isso acontecer. Dívidas sendo pagas, vivendo bem e dinheiro sobrando para investir. Então eu sempre vi coisas sobre investimento e etc, mas eu nunca tinha vivido essa realidade. Então a terceira coisa que eu fiz que foi colocar o olho no dinheiro, gerir o dinheiro e colocar energia no lucro, começou a me dar esse resultado. E é importante dizer que quando eu digo aqui olhar para o dinheiro, tem a ver totalmente com gerir, com a gestão separada do dinheiro, né? Então eu tinha clareza que por mais que eu estava prestando um serviço, esse dinheiro não era meu, ele era de uma empresa que não existia ainda e que eu tinha o meu pagamento daquilo. Então eu comecei, com essa estrutura bem organizada, eu comecei a empresa começou a dar lucro, porque ela me pagava pela prestação de serviço, e eu comecei a ter dinheiro porque eu estava prestando serviço e ganhando dinheiro. Então eu tinha uma empresa que prestava o serviço, então eu vou exemplificar, tá? Vamos supor que eu faturava 10 mil reais lá na época com a empresa. Dos 10 mil eu pagava 5 mil para o prestador de serviço, 5 mil, daí tirava despesa, imposto, não sei o que, sobrava 3 mil reais para a empresa. Então começou a ficar saudável a estrutura no nível de que a empresa começou a ter dinheiro e eu comecei a ter dinheiro. Então essa terceira coisa foi muito importante, que foi fazer a gestão separada do dinheiro. E o quarto ponto, que daí o quarto passo é que com isso eu passei a ter então clientes que me pagavam ali uma mensalidade, comecei a ter lucro, comecei a gerar resultado para eles e com isso me abriu uma nova porta que foi monetizar a base. Os meus clientes eles tinham outras dores que eu comecei a identificar e eu comecei a monetizar a base, então comecei a resolver outras dores que eles tinham. E isso me permitiu gerar mais faturamento, mais receita com custo baixo. Então, a quarta coisa que eu fiz foi monetizar a minha base. Isso foi muito legal, porque aí eu comecei a vender novos serviços, eu comecei a ter outros parceiros e isso foi me gerando mais caixa. Então, por exemplo, eu comecei lá atrás como uma consultoria de growth para PMS. Então, que era até um problema de vender, porque geralmente PMS não tem clareza do que é growth. Dificilmente tem. E nem era PMS na época, eram microempresas. Mas eu vendi. Ajudei essas empresas, tal, beleza. E daí eu fui vendendo, saiu da consultoria, virou uma pequena assessoria, que daí eu comecei a prestar serviço para um grande amigo meu, inclusive, de Florianópolis. Eu ajudei ele lá primeiro, depois veio outra empresa, até que em novembro de 23 eu abri a empresa, oficialmente assessoria, e comecei a fornecer serviço para uma escola lá de Minas Gerais. Essa mesma escola hoje é minha cliente, não mais na assessoria, mas ela é minha cliente na empresa de tecnologia, que é uma pequena empresa, também uma empresa de serviço de uma pessoa só. Então hoje eu tenho três negócios, de uma pessoa só, que eu chamo de One Person Agency, né? Então faz o agenciamento disso. Então essas são as 4 coisas que eu fiz. E para finalizar, o que é legal, né? Qual foi a escadinha que eu fui fazendo? Então no primeiro caminho, que é a assessoria, eu vendia, e a consultoria e assessoria, eu vendia e entregava. Então, eu fazia a venda e entregava o serviço. Esse foi o primeiro passo que eu dei. Depois, eu vendia e orquestrava. Na tecnologia, eu mais orquestro no sentido de estou em comunicação com o cliente, faço reunião com ele, etc.
mas eu não sou a pessoa que definitivamente entrega, diferente da assessoria, que eu sou a pessoa que entrega. Então, para mim, isso já é uma evolução do modelo, porque eu já não estou mais tão imerso na entrega. Então, diminui bastante a minha margem, mas aumenta bastante minha autonomia, né? Eu posso ter mais clientes agora. E por último, que é o próximo passo que eu estou dando esse ano agora, de 2026, que é vender apenas e não mais nem entregar e nem orquestrar. É vender apenas, que é o meu próximo passo. Que eu vejo que é uma evolução do modelo desse negócio, tá? Então, para finalizar, é o que eu falei. Hoje, a minha visão ela está muito clara aqui. O que faz sentido para mim hoje? Um modelo de negócio onde eu posso ter um negócio que não precisa ser imenso, pode ser pequeno, mas que tem uma alta taxa, um alto percentual de lucro e que é muito rentável e que me dá muita tranquilidade, porque é uma estrutura pequena, enxuta e eu consigo gerenciar e fazer isso dar dinheiro. Eu estimo que eu vou precisar fazer isso por pelo menos 10 anos para conseguir bater as metas que eu tenho da minha vida. Mas 10 anos é muito pouco tempo, muito pouco tempo. Já foram 2, faltam 8 dentro da minha estimativa, tá? Posso estar errado, né? Mas eu vejo que existe uma evolução, mas esse é o modelo que eu acredito. Se você acredita que esse é um modelo que faz sentido para você, tem um link da sala de comando aqui na descrição, que é um grupo gratuito que eu quero falar mais sobre isso, com pessoas que acreditam que esse é um modelo que faz sentido. Então, se você é uma dessas pessoas, seria muito legal trocar ideia junto com você. Então, é isso, tá? Então, hoje, esse é um modelo que faz sentido. Esses foram os 4 passos e é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like se você gostou do vídeo e se quiser, às vezes, algum conteúdo mais específico sobre algo, fica à vontade, manda aí no comentário, vai ser um prazer desenvolver, fechou? Tamo junto, forte abraço, bora escalar e bora pra action.